Nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens cujo título se chama O Caminho para a Maturidade Cristã. O Caminho para a Maturidade Cristã. E o tema em particular que nós vamos meditar nessa noite se chama O que é crescimento espiritual? A pergunta: o que é crescimento espiritual? E o texto que vai nortear a mensagem dessa noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 15. Você está na sua casa, acompanhe também essa leitura, essa série de mensagens desse mês, o caminho para a maturidade cristã. E o tema, o que é crescimento espiritual. Efésios 4, versículo 15 diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas que com certeza eu e você, em algum momento, já fizemos. O que é crescimento espiritual? E pode ser que cada um de nós tenhamos uma resposta, tenhamos uma ideia do que significa essa pergunta. Nós, como cristãos, somos aqueles que fomos nascidos de novo pelo Espírito Santo, regenerados pelo Espírito Santo. A obra do Senhor que fez com que gerasse em nós um novo nascimento. Por meio da palavra de Deus no dia que nós ouvimos, cremos nessa palavra, nos arrependemos e a nossa natureza pecaminosa foi transformada para uma nova vida em Cristo. E nós estamos nesse processo, então, da nossa conversão, ou pelo menos deveríamos estar, numa caminhada crescente da nossa vida espiritual. Entretanto, tal crescimento ele pode ser atrofiado nessa caminhada. Por que razão? Por falta de alimento. Ou por um alimento inadequado. Pense no nosso desenvolvimento físico. Quando eu e você não nos alimentamos corretamente, quando nos falta algum tipo de alimento que nos é necessário para o desenvolvimento do nosso corpo, aos poucos vamos ficando subnutridos, fracos. O corpo sente, não é verdade? Por isso, precisamos ter uma dieta alimentar, uma alimentação balanceada, boa, que nos proporcione os nutrientes adequados de cada alimento para o nosso corpo, para que possamos desenvolver. Na vida espiritual, não é diferente. Se nós não nos alimentarmos corretamente da palavra de Deus, ficaremos raquíticos, espiritualmente falando, enfraquecidos, adoecidos espiritualmente. E se nós nos alimentarmos da palavra de maneira inadequada, ela não vai surtir o efeito necessário para o meu e o seu crescimento espiritual. E muitas vezes, na caminhada cristã, para a nossa maturidade, pode haver atraso no nosso desenvolvimento espiritual. Quantos cristãos você conhece ou conheceu que não se desenvolveram espiritualmente? A pergunta que eu faço nessa noite, nessa introdução aqui para cada um de nós, é se quando você olha para a sua vida, quando você faz um raio-x de você, se você percebe se está havendo algum crescimento espiritual na sua vida. Quando você olha para 10 anos atrás, 5 anos atrás, 15 anos atrás, olha hoje, se você percebe que não, nesses 5 anos, nos últimos 2 anos, nos últimos 10 anos, de fato, eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho aprendido mais do Senhor por meio da sua palavra. E esse crescimento, irmãos, requer investimento. Não tem como crescer
espiritualmente na maturidade cristã sem investirmos tempo. E mais, sem termos paciência para investir nesse tempo de crescimento espiritual. Entretanto, nessa busca pela maturidade cristã, ela precisa ser colocada como algo vital para as nossas vidas, como prioridade. Top lá em cima, em primeiro lugar. Todavia, a ideia de crescimento espiritual para alguns pode surgir ou ser algo automático. Você, da noite para o dia, cresce espiritualmente. Não é assim. O crescimento espiritual não se dá nessa perspectiva. É uma caminhada, é uma jornada. Embora essa perspectiva automática seja mais interessante, nós queremos resultados rápidos. Não é à toa que os fast foods da vida estão aí e fazem muito sucesso, porque é uma comida rápida. Mas, em compensação, o tipo de alimento que nos é dado, todo processado, pode não fazer o efeito necessário no nosso corpo para desenvolver-se corretamente. E na vida espiritual, não há atalhos para crescermos com equilíbrio na nossa vida espiritual. A dificuldade, então, de mensurar, de medir o nosso crescimento é um grande desafio na nossa vida cristã. Por quê? Muitos de nós se demonstram ansiosos, é uma verdade, preocupados, desejosos até de experimentar mais da presença de Deus de uma maneira mais profunda, mais marcante na sua caminhada com o Senhor. E em alguns casos, essa sede espiritual, ela chega a esbarrar numa frustração, muitas vezes. Como que esse algo a mais que eu e você desejamos não acontece ou não percebemos na nossa caminhada cristã, gera uma frustração. Poxa, quando a gente ouve, às vezes, tantas pessoas falam, poxa, eu estou experimentando isso, experimentando aquilo outro, e você, não estou experimentando nada. Deve ter algum problema comigo, né? Você começa a se questionar e a pensar como está a sua vida cristã. Todavia, meus irmãos e irmãs, esse algo a mais, ele pode ser forjado de maneira inadequada e não proporcionar um crescimento espiritual paulatino, gradativo, que eu e você precisamos na nossa vida com o Senhor. Num livro chamado O que é ser membro de uma igreja saudável, o autor diz o seguinte: talvez o problema mais crônico das igrejas e dos cristãos hoje em dia seja a falta de crescimento espiritual consistente e de progresso no discipulado. Todos nós conhecemos cristãos que confessam a fé e o arrependimento, mas, infelizmente, admitem que não têm crescido. Há aquela estagnação temporária ou rotina espiritual enfadonha que todo cristão experimenta e tem de vencer de tempo em tempo. Eu e você, no momento da nossa caminhada, pode ser hoje, pode ser nesse tempo que você esteja passando, que você tenha ou esteja enfrentando uma estagnação espiritual. Você não percebe que está crescendo, você está parado. A sua vida espiritual, ela está morna, ela não anda. E isso acontece com todo cristão em algum momento da nossa caminhada. O ponto é sabermos identificar essa estagnação, buscarmos a resposta em Deus por meio da sua palavra, para que sejamos despertados novamente aquele fervor espiritual para continuarmos crescendo na fé. Porque não existem, irmãos, atalhos para crescer espiritualmente. Mas nós muitas vezes preferimos o jeitinho, o caminho mais rápido, a solução imediata. Nós queremos uma mensagem poderosa que mude o nosso rumo,
Queremos um seminário, um aulão, um workshop, enfim, os 7 passos para aquilo, 5 passos para aquilo outro, e você sai dali inflamado, poxa, minha vida agora mudou para sempre. Mas a vida cristã é uma caminhada, irmãos. É da noite para o dia. É uma jornada. Por isso, a analogia que a Bíblia trabalha para falar de nós como peregrinos é extremamente importante. O peregrino está em caminho, está andando. Estamos numa peregrinação. Lembra do povo do deserto? Uma peregrinação, irmãos. Enquanto aqui estivermos, estamos caminhando. E nesse caminho, até chegar a estarmos plenamente com o Senhor, iremos enfrentar dificuldades, desertos, adversidades, que irão nos fazer muitas vezes paralisar na nossa caminhada. E ficaremos muitas vezes estagnados espiritualmente falando. Você vai perceber que você não está crescendo espiritualmente. Porque todos nós, em algum momento da caminhada cristã, iremos experimentar isso. Porque não há super crentes. Não há super-heróis evangélicos. Não há ninguém com uma vida espiritual que em nada precise crescer, se desenvolver. Mas o verdadeiro crescimento espiritual não será resultado de uma única experiência, irmãos. Por mais contundente, por mais miraculosa que seja, por mais emocionante que seja. Por quê, pastor? Crescer espiritualmente é um processo gradual, paulatino, como se a gente estivesse subindo uma escada, degrau por degrau, dia após dia. O que a gente pode, então, diante desse texto que nós lemos, de Efésios 4,15, o contexto aqui é de vocação, de dons espirituais que Deus dá à igreja para a edificação do corpo, que somos nós, que é a igreja. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que nós, se quisermos crescermos espiritualmente, pode parecer um contrassenso que eu vou dizer, mas preste atenção nisso aqui. Precisamos desaprender. Precisamos desaprender. Por quê, pastor? Muitos dos nossos hábitos, às vezes ruins, dos nossos pecados, dos nossos problemas, não se desenvolvem da noite para o dia. É ou não é? Quantos problemas eu e você, maus hábitos eu e você cometemos, mesmo depois de convertidos, mesmo depois da vida cristã, caminhando anos e anos com o Senhor, continuamos cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados de 5, 10, 15, 20, 30 anos. E nós queremos resultados diferentes. Só que estamos praticando as mesmas coisas, os mesmos atos, e queremos obter outros resultados. É impossível. Por isso precisamos fazer o quê? Desaprender. Para aprendermos de novo. O mesmo erro? Não. Aprendemos o que é o certo. Sermos iluminados pela palavra de Deus para vermos o que Deus requer que eu e você mudemos na nossa vida à luz da palavra do Senhor. Não tem cabimento esperar que desapareçam esses maus hábitos, esses pecados que nós muitas vezes carregamos, que estão enraizados em nós da noite para o dia. Não mudam, irmãos, assim. Por isso que a santificação, que é uma doutrina cristã, é um processo e não um ato. Diferentemente da justificação, que é um ato forense, um ato divino em nos perdoar dos pecados, definitivamente, uma vez por todas. A santificação que nos foi dada também por Cristo na cruz do Calvário é uma caminhada que eu e você buscamos dia após dia. Por isso o crescimento espiritual está muito alinhado à doutrina da santificação, que é uma jornada, que é a confissão de pecados, oração da palavra, oração pela palavra, leitura das Escrituras. Uma vida que exalta e glorifica a Deus dia após dia. As Escrituras chamam isso de despir-se do velho homem. Ainda em Efésios, com a sua Bíblia aberta, no capítulo 4, do verso 17 ao 24, diz assim: Isto,
portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo está relatando aqui a percepção daqueles que não são cristãos. Aí ele continua. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vamos para a igreja de Éfeso. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao tato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências ou desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Perceba então, irmãos, que precisamos desaprender os maus hábitos, nos despir do velho homem, da natureza pecaminosa, desse processo de santificação para que gere em nós o verdadeiro crescimento espiritual, que é um processo. Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja, para crentes. Está falando com cristãos. E ele está orientando esses cristãos e a nós, nessa noite, a nos despirmos. Ele usa uma linguagem aqui muito interessante, linguagem militar até, para falar dessa troca de roupa que nós precisamos fazer. Precisamos nos despir dessa roupa antiga, da natureza pecaminosa, dos maus hábitos, pela palavra de Deus, e nos vestirmos com uma nova roupagem desse novo homem que nasceu de novo e foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Conforme ele diz, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O processo, então, do crescimento espiritual, eu e você precisamos desaprender esses maus hábitos, esses maus comportamentos, essas atitudes que são contrárias à palavra de Deus, para que possamos aprender o correto, o novo, as Escrituras. Se quisermos obter resultados diferentes na nossa caminhada cristã, precisamos desaprender o que temos feito de errado, fazer uma avaliação sincera, honesta, um raio-x da nossa alma e percebermos aquilo que tem nos afetado e nos impedido de crescermos como cristãos. E essa avaliação passa, no primeiro momento, pelo lado pessoalmente falando. Uma avaliação sincera diante de Deus e da sua palavra que eu e você precisamos fazer. Por isso eu fiz aquela pergunta. Você percebe que você está crescendo espiritualmente? Você consegue fazer essa análise, esse raio-x da sua vida cristã? Desde o dia que você se converteu, desde o dia que você teve a experiência de conversão com Cristo, você percebe que você está crescendo espiritualmente ou você está estagnado? Você continua do mesmo jeito de 5, 10, 20, 30 anos atrás. Você não avança na sua caminhada cristã, você não aprende mais nada novo da palavra de Deus, você não se aprofunda no conhecimento das Escrituras. É sempre o superficial, o básico, o elementar. Você não cava mais profundamente. Você não busca mais profundamente. Embora tenhamos recebido, irmãos, uma natureza inteiramente nova no dia que nós fomos alcançados pela graça de Deus, no momento da conversão, eu e você ainda preservamos maus hábitos. Verdade ou mentira? Ainda cometemos pecados, irmãos. Mesmo depois de crente, não se iludam.
pensando que pelo fato de sermos cristãos não cometemos mais pecados. Cometemos sim, irmãos. Mantemos muitas vezes padrões, comportamentos, práticas antigas, mesmo depois de crentes, que precisam ser abandonadas. É o que Paulo está dizendo aqui, de se revestir do novo homem e se despir do velho, porque o velho homem se corrompe segundo os desejos do engano. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos ser renovados no espírito do vosso entendimento. A nossa compreensão precisa ser renovada. E como ela é renovada? Pela palavra de Deus, irmãos. Pela palavra de Deus. Esse é um processo de desaprender que eu e você precisamos passar na caminhada cristã, nessa jornada da santificação, da qual eu e você estamos vivendo, estamos passando até aquele dia que estaremos eternamente com o Senhor. Amém, irmãos? Novos hábitos novos demandam tempo para se desenvolver. O crescimento espiritual demanda tempo. Só há um jeito, uma forma de nós desenvolvermos espiritualmente e abandonarmos práticas erradas que eu e você temos, mesmo depois de cristãos, para que tenhamos um caráter parecido com o de Jesus. Não existem hábitos novos instantâneos. Pessoas que dão curso disso, né? Na internet, nas igrejas. Vem aqui uma semana que você vai parar com isso. Depois tu volta tudo de novo. É igual as promessas que muitas vezes a gente faz, irmãos. No final de ano, não, vou fazer dieta. Vou deixar de comer tal coisa. É fácil, irmão? Isso aqui não lute, não. Não é fácil, não. Academia, eu quero fazer exercício físico para alcançar o peso tal, sem dar um mês. Difícil, hein? Mas tem gente que promete isso. Tem gente que paga. Complicado. Tem que se esforçar, tem que lutar, tem que batalhar, tem que desejar. O crescimento espiritual precisa ter um desejo do meio do seu coração para a gente crescer, romper algumas barreiras que nos impedem de nós nos desenvolvermos espiritualmente. O que impede aí você de crescermos mais na palavra é que a gente tem dificuldade, por causa do pecado que habita no nosso coração, de desaprendermos, para aprendermos coisas novas e nos aprofundarmos. Não, mas eu sempre fiz assim. Quem já disse isso? Não sempre foi assim. Eu cresci assim. Me ensinaram assim. Mas já para pensar que esse ensino, esse aprendizado pode estar equivocado, ou ele pode ter ido até determinado ponto e você está deixando de aprofundar mais para que você cresça espiritualmente? Pense nisso. Olha só o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 e 15 diz: seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. A Bíblia é sensacional, né, irmãos? Ao caminho para eu e você crescermos espiritualmente. Tem todo um percurso aqui. As expressões usadas pelo apóstolo Paulo são fortes. Dedique-se à leitura da Escritura, à exortação e ao ensino. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas. Aí sim, as pessoas verão o meu e o seu progresso espiritual. O nosso crescimento espiritual que tanto desejamos na nossa caminhada cristã. Segunda coisa,
Primeiro, precisamos desaprender. Segundo, ninguém pode crescer no nosso lugar. Amém, irmãos? Ele é individual. Eu vou falar mais aqui nesse ponto também do aspecto coletivo que é importante, para que a balança não fique desequilibrada. Mas, no primeiro momento, ninguém pode crescer no seu lugar. É uma responsabilidade pessoal, individual. Você precisa querer, desejar. Os seus filhos, seu amigo, seu irmão, sua irmã em Cristo não pode crescer no seu lugar. É você que tem que crescer. Você tem que buscar, tem que desejar isso. Ninguém é mais responsável pelo nosso crescimento pessoal do que nós mesmos. Ninguém pode crescer em nosso lugar, aprender em nosso lugar e progredir em nosso lugar. Espiritualmente falando. Você tem que querer. Eu quero crescer espiritualmente, mas não, quem vai crescer primeiro é ele. Ele primeiro cresce, aí, né, mentalmente, vou pegar as energias do crescimento espiritual dele ou dela para a minha vida. Não vai. Não funciona assim. Não é assim. 1 Timóteo, capítulo 4, abre lá, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7 diz: a parte B, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4, verso 7, a parte B. Olha a expressão aqui, exercitar. Na linguagem mais jovial, tem que ralar, tem que correr atrás, tem que praticar. Senão, não há desenvolvimento espiritual na minha nem na sua vida. Precisamos querer crescer. Precisamos desejar o crescimento espiritual. E isso envolve uma mudança de mentalidade, mudança de atitude. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, que a nossa mente vai ser renovada pelo entendimento da palavra de Deus, para que eu e você cresçamos espiritualmente. Em um exercício físico, nós nos submetemos a um profissional, é ou não é? Você vai para a academia, você vai fazer pilates, vai fazer qualquer tipo de exercício físico, a gente se submete àquele profissional que está cuidando da gente. Ele vai passar uma série de exercícios para que eu e você venhamos aos poucos ir executando. Ele sabe qual tipo de movimento vai favorecer aquele músculo que você quer se desenvolver. E aquilo que ele disser para você, se você for uma pessoa obediente e que queira crescer, queira se desenvolver no aspecto físico, o que você vai fazer? Vai obedecer. Você vai seguir. Se estamos falando sobre exercitar a vida com Deus, sobre a nossa vida espiritual, já existem exercícios básicos, descritos e prescritos na palavra de Deus para mim e para você, irmãos. E a negligência desses elementos básicos, desses princípios elementares, é um sinal de que eu e você, quando nós negligenciamos esses princípios da palavra, é um sinal claro de que estamos fracos espiritualmente, que não estamos crescendo. O crescimento espiritual no início da jornada exige a consciência de que o principal inimigo do nosso desenvolvimento espiritual somos nós mesmos, irmãos. Eu e você somos os maiores empecilhos para o desenvolvimento, o crescimento espiritual da nossa vida. Não é o diabo. Que somos nós que devemos pegar a palavra de Deus e ler, orar, praticar disciplinas espirituais. Mas não podemos perder, nesse segundo ponto, que ninguém pode crescer em nosso lugar, a dimensão coletiva do aprendizado. Volta lá para Efésios, capítulo 4, verso 11, em diante. Diz assim o apóstolo Paulo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Percebam, irmãos, uma coisa importante aqui no processo de crescimento espiritual. Tem um aspecto individual, eu preciso querer, preciso desejar crescer espiritualmente, mas nós aprendemos também no aspecto coletivo, irmãos. Igreja é corpo. O crescimento espiritual se dá na coletividade, na diversidade. E essa é a beleza da igreja. E mais, é isso que vai proporcionar o meu e o seu crescimento espiritual. Por quê, irmãos? Eu me basto não tem nada a ver com a fé cristã. O eu sozinho. Essa é uma ideia pagã do gnosticismo. Não, vou buscar um conhecimento aqui isolado, sozinho, sem depender de ninguém, sem falar com ninguém. Para isso que Deus, nesse texto que acabamos de ler aqui, dá dons espirituais para o corpo. Para quê? Para o desenvolvimento do corpo, da igreja. Todos nós aqui estamos no processo de aprendizado, de crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Amém. Tem um aspecto pessoal. Cada um precisa desejar, querer crescer espiritualmente, mas também há a dimensão coletiva da igreja para que cresçamos espiritualmente. Para que o nosso crescimento, o nosso pensamento seja refinado espiritualmente falando. Para que tenhamos maturidade. Precisamos uns dos outros, se quisermos crescer espiritualmente. Terceira e última coisa, e aqui concluo. Precisamos crescer como Jesus cresceu. Amém? Amém. Lá em Lucas 2,52, não vou ler o texto, mas está aqui a referência. O texto vai apontar para mim e para você, Lucas 2,52, que Jesus cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, ele cresceu em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. Eu e você precisamos crescer como ele cresceu nessas áreas, na nossa caminhada cristã. Crescer em sabedoria é o crescimento intelectual, mental, conhecer a palavra, conhecer outras áreas do saber, que nós tenhamos interesse, executar bem. Isso se dá com a leitura da palavra, lendo bons livros, crescendo, aprendendo uns com os outros. Sabedoria. Se você sabe, você tem crescido em sabedoria? Estatura, crescimento físico. É importante esse crescimento físico tem a ver muito também com a nossa alimentação. Às vezes o nosso corpo não se desenvolve tão bem e passamos por alguns problemas físicos devido a uma alimentação inadequada. Você descansa bem o seu corpo? Você dorme? Se descansa? Deus, na sua criação, estabeleceu um dia para o descanso. Ah, não, vou trabalhar até morrer. Eu falei assim, eu não vou fazer não, irmãos. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Morre, não ganha dinheiro, ou fica doente, e adoece a família toda com a sua doença. Você tem cuidado da sua saúde física?
Importante. Vamos crescer nisso também. Você vai ao médico, você faz exames, vai nas consultas. Importante. Vamos crescer em graça diante de Deus. Crescimento espiritual. Conhecendo as Escrituras, meditando nela, amando a palavra. Jesus disse que aquele que o ama são aqueles que obedecem a palavra dele. Isso é amar a Jesus. Não é dizer aos quatro pontos da terra, eu amo Jesus correndo, por todo Campo Grande, dizendo, eu amo Jesus. Amo Jesus, mas não faz o que ele manda. Então, você não ama. Isso é o crescimento espiritual, crescer na graça, conhecimento da palavra. Que nossos olhos sejam abertos e nos aprofundar em conhecer as Escrituras. Você tem interesse em conhecer mais da palavra, se aprofundar em conhecer mais da palavra? Tem aquela avaliação espiritual, aquele raio-x que precisamos fazer. Seja cristão há tantos anos, mas o que você tem aprendido, se aprofundado em conhecer mais da palavra? Tem tanta coisa que eu e você precisamos aprender da palavra, irmãos. A palavra é rica, profunda. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca em ler e conhecer mais das Escrituras, mais ficamos encantados. E vamos amadurecendo na fé. Isso produz crescimento espiritual. Isso nos dá discernimento. E precisamos crescer em graça diante dos homens. Como tem sido o meu e o seu relacionamento com as pessoas? Jesus se relacionava com todo mundo, irmãos. Se relacionava com todos. É isso que o texto bíblico lá de Tito fala, de Deus não fazer acepção de pessoas. É isso. O significado é esse. Não fazer acepção de pessoas, não importa a cor, sua etnia, classe social, seu sexo. Isso é não fazer acepção de pessoas. E quando o texto diz lá que Deus não faz acepção de pessoas no contexto da salvação, esse é o propósito. Não é que Deus vai salvar todo mundo. Que Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito à sua salvação. Ele salva todas as pessoas, classe social, etnia, sexo. E no aspecto relacional, precisamos crescer, espiritualmente falando, no nosso relacionamento uns com os outros. Na comunhão com irmãos e irmãs em Cristo e com aqueles que não conhecem a mensagem do Evangelho. Como que eu e você temos de relacionado com os nossos irmãos da fé e com aqueles que não são irmãos na fé? Você tem um bom relacionamento? Você conversa? Você dialoga? Você interage com ele, com ela? Ou você vive num mundo isolado? Só olha para si, só olha para os seus problemas, só olha para os seus, não se preocupa com as questões que estão ao seu redor. Jesus era alguém que olhava de maneira global, olhava em todo, se relacionava, porque ele cresceu em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus, em graça diante dos homens. Qual a aplicação para as nossas vidas isso aqui? O crescimento espiritual, irmãos, irmãs, e aqueles que nos ouvem, ocorre mesmo quando aquele gráfico que a gente olha da nossa vida espiritual, imagina que você está vendo um gráfico, uma setinha. Ela apresenta oscilações. Ela está assim, daqui a pouco ela cai. Sobe. Aí fica parada. Aí fica parada. Aí desce. Aí sobe. Essa é a caminhada cristã, irmãos, crescimento espiritual. Passamos a perceber que o sucesso da vida espiritual não acontece quando nós chegamos no topo, mas durante a caminhada até ele. As pessoas acham que o sucesso, entre aspas, espiritual é estar o tempo todo aqui no topo. Ninguém consegue ficar no topo o tempo todo, irmãos. Nós vamos oscilar sim. Teremos momentos de fraqueza espiritual, sim. De desânimo espiritual, sim. Essa é a vida real. Vontade, às vezes, de não ler a palavra, de não orar, de não vir à igreja, de não se relacionar com ninguém, de não falar com ninguém. Bem-vindo à vida cristã real. Ela é assim.
Eu e você vamos pecar na caminhada. Nós não podemos ser como os fariseus, rápidos em condenar e tardios em perdoar. Tenha paciência, meu irmão, minha irmã, com você. Tenha paciência. Não se compare com ninguém. Mas fulano está anos-luz espiritualmente na minha vida, na minha frente. Será? Cada um vai dar conta a Deus, irmãos. Cuide da sua caminhada cristã, seus altos e baixos, e busque o crescimento espiritual individualmente e no aspecto coletivo, como corpo, como igreja. Como, pastor? Dependendo da graça de Deus continuamente na sua vida e confiando nele. Amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. O que tem impedido o seu crescimento espiritual? Quais são os hábitos, as práticas antigas que eu e você temos cometido na jornada cristã que nos impede de crescer? Queremos obter resultados diferentes praticando as mesmas coisas há anos. Não vai ter mudança assim. Não vai ter transformação real assim. Precisamos depender da graça de Deus. Nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Buscar-o de todo o coração, clamando: Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Liberta-me de mim. Transforma meu coração. Muda, renova a minha mente à luz da Tua palavra. Me ajuda a crescer espiritualmente. Senhor, rendemos graças a Ti nessa hora e pedimos perdão quando nós negligenciamos princípios básicos, elementares para o nosso crescimento espiritual, que estão descritos, prescritos na Tua palavra. Precisamos ser diligentes, precisamos sermos dedicados. É uma luta contra a nossa natureza pecaminosa, contra o velho homem. É uma luta contra a nossa carne. Por isso, clamamos a Ti nessa hora, Deus, que Teu Santo Espírito que habita em nós, nos fortaleça. Que a Tua palavra alimente o nosso coração nessa hora. Que possamos desejar ardentemente as Escrituras, meditar nelas, amar a palavra, praticar essa palavra. Ó Deus, não nos deixe órfãos, desanimados. Sabemos que nessa jornada, como peregrinos que somos, passaremos por turbulências, por adversidades, que irão fazer-nos fraquejar, desanimar, desistir até. Ó Deus, segura-nos pelas Tuas mãos e nos coloca de pé nessa noite. Fortalece os nossos pés trôpegos, fracos, nessa caminhada, para que dependamos da graça do Senhor. É na força do Senhor que iremos vencer as batalhas que nos fazem desanimar na nossa caminhada. Não é na força do nosso braço, não é do nosso jeito, não é porque nós somos bons, não, é pela graça. Ó Deus, nos ajuda, nos fortaleça. Dá ânimo a cada coração aqui nessa noite, daqueles que estão nos ouvindo. Fortalece os nossos pés no Teu santo e reto caminho. Como foi meditado, pregado pela manhã, o Senhor é a luz do mundo, que possamos olhar para a luz que é Jesus. A luz dissipa as trevas do nosso coração, do engano, do pecado, e nos ajuda, Deus, a trilhar o Seu caminho nessa noite. A firmar os nossos pés. Vivifica o nosso coração. Tira-nos do sono espiritual. Tira-nos, ó Deus, da apatia espiritual, da indiferença, da falta de comunhão uns com os outros e com o Senhor. Desperta-nos, ó Deus. Tira-nos do sono.
aviva a tua obra no meio de nós. Que saímos daqui, ó Deus, enriquecidos pela tua palavra, dispostos a tomarmos atitudes diferentes a partir de hoje, para que consigamos resultados diferentes na nossa caminhada cristã, praticando os novos hábitos, nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo. Ó Deus, nos fortaleça no teu caminho, é a oração que eu faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a comunidade de redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.